Em todos os casais que eu encontrei e que têm uma harmonia real nessa intimidade, certo? Intimidade do casal, sentido de amor, sexualidade, os negócios vão muito bem, a profissão vai bem e os ganhos vão muito bem. É um fato muito nítido, muito marcante, inclusive de pessoas que estavam indo mal no campo afetivo amoroso e por longos anos não iam bem nesse campo, e a vida profissional, a vida empresarial não ia bem. E depois, por certa circunstância, ou por acaso, ou porque acertaram as coisas, encontraram a parceria certa, em poucos meses as coisas se transformam. Tudo começa a ir bem, tudo começa a dar certo, tudo começa a conspirar a favor e a profissão, a empresa, o dinheiro começa a andar bem. E aí vocês têm que se colocar a questão, porque esse é um fato real, concreto. E é percebido até por pessoas mais simplórias. Se a questão é tão impactante assim, que a intimidade sexual indo maravilhosamente bem gera resultados maravilhosos, então nós temos que pensar na questão. Porque o problema é que a maioria não considera esse fato, não coloca ele na pauta, não coloca ele na balança e fica buscando o motivo do insucesso em mil e uma razão, em mil e um curso, estudo e não encontra. Porque o motivo do insucesso, nesse caso, ele está, na verdade, dentro de um universo privado onde não se toca e nem se desconfia às vezes, certo? E o contraponto deste elemento que estou falando agora, que a harmonia sexual realmente gera resultado surpreendente até em pouquíssimo tempo, o outro lado é que quando as coisas iam bem, e por uma razão ou outra as coisas não foram mais bem e o desencontro se estabeleceu de um modo clássico, categórico, a queda também é rápida. E, às vezes, em poucos meses dessa confusão, deste conflito, desse desencontro, dessa frustração, em poucos meses começam a acontecer coisas estranhas, coisas que não se entendem, que de fato não dão certo, que de fato não funcionam e que as coisas não acontecem. E essa temática que estamos tratando hoje aqui é uma temática realmente delicada. Nós temos dois problemas aqui gritantes. É a falta de conhecimento sobre esse campo. Mas conhecer realmente um pouco por dentro das coisas. Quais os livros que as pessoas buscam, que educação tiveram, que mãe, que pai, que vô, que vó, que professores, quem é que ensinou? Então nós temos um monumental desconhecimento de qual é que é a lógica, de qual é que é a sensibilidade, qual é que é o funcionamento do erotismo enquanto sexo. E o segundo elemento é que nós temos uma cultura muito pobre nesse sentido. Cultura é como nós nos cultivamos, como nós nos conduzimos, como nós nos administramos. Que cultura histórica, que filmes que eu busco, que experiência que eu busco, onde é que eu vou me inspirar na existência de tantas coisas para ter um certo estilo, um certo comportamento que seja adequado para o exercício dessa dimensão da sexualidade e dessa intimidade, certo? Eu entendo, sei, de cor e salteado, que deveríamos fazer estudos muito específicos, ler materiais específicos e repensar em profundidade o nosso estilo de relacionamento, nosso estilo de casamento, nosso estilo de vida a dois, certo? Porque este campo, ele é realmente um campo extraordinário, certo? Porque, observem, começando a entrar um pouco nos pontos das coisas aqui agora. O que significa o termo erotismo? O eros. Eros é a força da vida, a vis, a força da natureza, a força da vida, a força da alma, a força da psique, essa força pura.
virgem, ingênua, que ela é fortíssima. Se esta força, o eros, o erotismo, que se finaliza em sexo, em afetividade, em encontro amoroso, se essa força mantiver a ordem, mantiver a sua harmonia, mantiver a sua perfeição, esta força gera os resultados mais incríveis que existem em qualquer campo. Então, quando se fala de erotismo, temos que entender eros como a força da vida, a força primária, original, natural da alma, do ser, da vida. Esse é o sentido profundo do erotismo. E é como se fosse uma fonte. E quem é que é a portadora por excelência desta fonte? Desta força? É a mulher. O homem também tem essa força, mas é diferente em outra proporção. A fonte primária, total, do mundo do erotismo, da força da vida, ela é depositada na alma da mulher. A mulher carrega um tesouro e, infelizmente, a maioria vive e morre sem saber que carregam esse tesouro e, muito pelo contrário, o jogam no lixo ou destrói, certo? Mas por falta de conhecimento, certo? Então, o erotismo tem isso aí. E o sexo, na verdade, a sexualidade, é um termo que vem de cindido, sexo, dividido, onde eu devo encontrar a outra metade, o complemento, a unidade no outro. Então, por natureza, nós somos complementares e somos seres que um intenciona o outro no profundo da vida, certo? Então, somos complementares nesse caso. Agora, então vejam bem, quando esse desencontro acontece, que isso nos interessa uma coisa simples, aqui não filosofias muito profundas agora. Quando esse desencontro entre o casal acontece, essa intimidade se desencontra, por que isso acontece? Vários fatores que eu encontro de um modo categórico, claro, simples. Pode haver um erro na escolha da parceria. Que nós sabemos já, ou desconfiamos que o complemento no mundo amoroso não é que todo mundo serve para todo mundo. A nossa identidade, a nossa alma, se quisermos, o nosso ser interior tem as parcerias prediletas. Então, quando não existe essa complementariedade positiva, que é um pouco repelente, é que no início existe a paixonite, a paixão e tantos encantos, tantos sexos, depois começa a esfriar. Um dos motivos, e eu sou muito cauteloso aqui para você não colocar minhoca na cabeça, um dos motivos é que pode haver que a parceria não seja certa, certo? Quem está entrando agora, e quem entrar depois até no final, essa aula fica gravada até amanhã à noite, no feed aqui do Instagram. Depois ela vai lá para o YouTube, certo? E por que não dá certo? Por que há o desencontro? Mas observe uma questão lá. A dimensão amorosa, a dimensão erótico-sexual, é compreensível que ela é algo refinado, é algo de nobre, é uma energia nobre, é uma dimensão da vida nobre, não é uma coisa gratuita, é uma coisa refinada, é uma coisa fortíssima, é uma coisa profunda. O erotismo, sexualidade, do biológico e da psique, ela é uma coisa profunda. Então vocês observem que, não tendo conhecimento e cultura e tendo um monte de complexos psicológicos pessoais, como é que a gente faz a gestão disso? Então você vai a campo com um conhecimento muito rudimentar, muito pobre, e às vezes com certas patologias emocionais, e se estupra, de um certo modo, essa força primígena da vida que se chama erotismo e sexo. E devemos entender que a natureza em si, que está dentro de cada um, ela espera ser chamada pelo nome. Ela espera ser trabalhada, ser manejada, ser posicionada, ser levada a bom termo. Ser levada no lugar certo, do modo certo, com a pessoa certa.
E de repente, na nossa inconsciência, ou falta de cultura, ou a nossa ignorância, nós achamos que a vida a dois é um mundo de tapas e beijos, que se pode brigar de noite, de dia e transar de noite, ou vice-versa. Se discute, se briga, se odeia e depois, né? Quer dizer que nós até podemos ir a campo com essas forças vivas, virgens, não fisiologicamente, mas a gestão que a gente faz estraga. Então vocês observem que digamos que a mulher, no caso o ser feminino, ela é uma psicologia diferente, sensível, profunda, complexa, densa. Nem ela se conhece, não se conhece, tá? E muito menos o homem a conhece. Ele já não conhece muito a si mesmo. Então, no fundo, existe no âmago desse desejo feminino, ainda que inconsciente, uma necessidade de ser compreendida, de ser acolhida, de ser pegada no colo. No colo, eu falo do colo da vida, da alma ser realmente trabalhada. Existe uma expectativa, existe uma esperança, existe um desejo, existe um ideal. E que ela não encontra a resposta, na maioria dos casos, não encontra a resposta. E ao não encontrar a resposta, que é aquilo que ela desejava, aquilo que ela idealiza, inclusive por problemas dela, por deficiências dela, juntando com os dele. Então essa expectativa real, esse ideal real, essa busca real, ela vem frustrada e se dá o desencontro. O homem é um pouco mais animalesco, de um certo modo, não todos. Animalesco, que eu digo, é instintivo. O mundo animal, propriamente, o mundo biológico. Então se dá o fato de que, neste exercício, por falta de cultura, de desconhecimento e de problemas emocionais e de problemas familiares, etc., se faz uma gestão daquilo que é o mais sagrado da alma humana, que é o erotismo, essa força viva do amor e do sexo, de um modo errôneo. E, portanto, é provável, é plenamente possível que muitas mulheres se bloqueiam. Não tem mais vontade, não tem mais desejo, ao menos não daquele modo, não daquela situação, certo? Naquela situação. E se dá o desencontro. Como o homem pode ser mais simplório, mais objetivo, uma outra psicologia, para ele continua querendo transar e gozar, mas para ela não. E esse é um fato que eu coloco aqui não como uma teoria longínqua, é um fato real, que uma quantidade enorme de mulheres tem um ideal cândido de realizar-se como uma deusa nesse campo, e por incapacidade dela, por despreparo dela e do homem, se frustra o projeto e se dá o esfriamento, se dá o distanciamento e se dá o desencontro. Aí vem um outro ideal assim, com o outro eu faria, mas com esse não. Com o outro daria certo, então o outro, o parceiro ideal, que não está aqui comigo agora, seria o certo. Mas esse não é mais o certo. Mas isso é tudo secreto. Isso é tudo inconfesso muitas vezes. Isso é tudo vivido, às vezes, com angústia, com tantas coisas. E, além disso, o que cria o desencontro? Realmente situações emocionais de ambos que são agressivas, que são possessividades, que são ciúmes, que são paranoias, que são superficialidades, que são um desrespeito. Quer dizer, o mundo do amor, o mundo do sexo, o mundo dessa dimensão da intimidade devia ser colocado num altar. E ele é colocado por ambos os parceiros, os partners, de um modo realmente absurdo. Então, veja bem, são fatores que se encontram em muitos casais em modo realmente gritante. E vou dizer para vocês, e me arrisco dizer pela minha experiência, que na maioria dos casais, depois de 10, 12, 15 anos de casamento, esse fato é quase que um fato certo. Esse distanciamento, esse esfriamento e esse desencontro.
de ritmos e de vontade, de desejo e de ideais, certo? Essa é uma questão séria. Então, o que nós temos de carência enorme neste mundo acadêmico, nesse mundo de psicologia e de tantas outras abordagens, é um conhecimento, uma formação que prepare homens e mulheres também neste campo. Porque é o coração da vida, é o coração dos negócios, é o coração da força, é o coração do sucesso, é a fonte, certo? Como eu disse antes. Então falta isso. Por isso, não é que, se quiserem algum material, se quiserem algumas dicas, algumas coisas, eu colaboro, certo? Então esse é o fato digamos, desse desencontro da intimidade. E quando ele entra nesse campo de um separatismo, é óbvio que a força da vida decai. A força, a criatividade, o poder decai. Porque nós temos aqui a intimidade do casal como fonte do poder e da riqueza. E quando esse separatismo, quando essa frustração, ela se mantém e não se resolve o problema, a tendência é que do sucesso que eu poderia ter e da riqueza que eu poderia ter, pode ser que eu fique com um quinto, com um quarto, com um terço, se tudo for bem. E o contrário é quando eu acerto este campo, quando eu me dou o trabalho de entendê-lo, de experimentar-me em todos os modos, de ter uma maturidade, uma cultura, um estudo, um estilo de vida, eu posso ter na parceria sexual, com toda a prudência que demanda, um grande instrumento de poder e de crescimento e de ganho de riqueza. Porque poder é um poder de fazer, é um poder de coragem, é um poder de motivação, um poder de vontade, é um poder de criatividade. E esta realização íntima do casal é o carro-chefe, no fundo, para gerar esse poder e esta força. Então, o segundo ponto desse aqui que eu vou falar, que já estamos falando aqui, se existe essa harmonia, certo? Se não existe esse desencontro, por que o sexo, então, passa a ser uma grande fonte de riqueza, de crescimento e de ganho? Que eu já estava respondendo isso. Porque observem que essa energia vital que se descarrega num ato erótico sexual, certo? É uma energia pura, limpa, harmônica, perfeita. Em si, na sua pureza, é vida pura, é alma pura, é essência pura. Mas ela é uma força estrondosa. E quando ela for exercitada, se ela fosse exercitada com todas as necessidades e cuidados que tem que ter, com preparo, com conhecimento, com estilo de vida, com sanidade, quando ela se investe, quando ela se explicita num ato orgásmico, seja biológico ou seja espiritual, esta força se galvaniza, ela se multiplica, ela se plurifica em criatividade, em motivação, em vontade, em foco, certo? Vontade de fazer. Eu posso dizer para vocês, e já disse antes, que este ponto da intimidade do casal, ou da intimidade dos namorados, ou da intimidade dessas experiências, que não precisa ser casado, são tantas pessoas que vivem de tantos modos, esse núcleo é, por excelência, a grande força do poder e do crescimento, do sucesso e da riqueza, certo? Porque eu nunca encontrei um homem ou uma mulher que tivesse tido noites maravilhosas, que não tivesse realmente os olhos brilhando, a pele maravilhosa, a beleza explícita, uma vontade de virar o mundo, uma motivação, uma percepção intuitiva, uma criatividade incrível, certo? Então vejam que nós precisamos nos atentar para muito mais do que nossos cursos da internet nos dizem. Vivemos na superficialidade hoje, vivemos num mundo de magias,
Vivemos num mundo de promessas milagrosas. Olha, não é bem assim. Então, se houver harmonia, se houver que não haja esse desencontro, existem, na verdade, dois elementos aqui. Como viver estes momentos, este encontro, realmente que mantenha o estado de graça de ambos, o que faça explodir o estado de graça de ambos, certo? E como fazer evoluir esta força, este erotismo, porque ele é um elemento evolutivo, como ter uma conduta, um comportamento, um estilo de vida, arte, estética, maturidade, tudo aquilo que nós precisamos para que se possa fazer evoluir este elemento que seria realmente o suprassumo de qualquer casal. E nós temos que entender outras coisas, gente, porque nós estamos numa pobreza muito grande neste campo, muito, muito grande. A maioria dos casais, e repito, por não ter conhecimento, por não ter cultura, por ter conflitos internos que vêm das famílias, eles nem sabem bem por que fazer a gestão da sua sexualidade. Para fazer filhos, para ter o prazer, para ter esse orgasmo, mas, gente, este campo é um campo que deve ser, ele tem todas as fases dentro de um casal. Pode começar acelerado, não acelerado, depois ele vai espaçando. Então nós temos na nossa cabeça pobres fragmentos de conhecimento que se deve bombar enquanto dá, certo? Gente, é lamentável. Existe um ritmo dessa energia, dessa vitalidade. Existe um modo de distribuí-la. Um momento você faz sexo, outro momento você é criativo, outro momento você faz um grande jantar. Isto é preciso realmente se informar. E eu falo às vezes de alguns materiais, não vou ser chato com vocês, materiais que falam, por exemplo, do chamado erotismo branco. Do erotismo que leva ao estado de graça, do erotismo de uma mulher e de um homem em estado de graça, certo? A graça existe. A graça não é simplesmente uma beleza física, ser gracioso ou graciosa. A graça é um estado de energia, de espírito, de vitalidade que ele emana a qualquer distância, certo? Então, nesse caso, sério, para fechar o nosso take de hoje, um take sempre curto, a fonte, realmente, do crescimento e do sucesso, um dos grandes elementos, eu repito aqui, é realmente estar nessa harmonia vital. Porque existem algumas escolhas que podem ser feitas, certo? Existem alguns escritos sábios que eu tenho encontrado que diziam o seguinte: se tu não fizer o sexo da tua natureza pura, íntima, legítima, às vezes é melhor não fazê-lo. Invista em outra coisa, invista em criatividade, invista em outras dimensões. Mas aí nós temos que estudar, certo? Então, quando eu acerto esse campo, você que é casado, você que é casada, que está me escutando, se você parar um pouco para entender esse capítulo que eu falo hoje e buscar algum conhecimento, alguma informação, algum esclarecimento e mudar algumas posturas, algum comportamento, alguma atitude, alguma coisa do ritmo, pode acontecer com facilidade que coisas que não davam certo comecem a dar certo. Que coisas que não andavam comecem a andar. Que dinheiro que não entrava começa a entrar. Mas não é uma teoria vazia, é preciso realmente compreender e mudar no ponto certo. Mudar a atitude, mudar o ritmo, mudar o estilo de vida, mudar a postura na parceria, certo? Então, se conduz bem essa dimensão sexo-afetiva,
esse encontro harmônico é uma carta magna do crescimento. E se não se conduz bem isso, e quando vocês, aí eu dou a informação, dou a dica, quando vocês percebem que as coisas começam a ir mal, que as coisas começam realmente a não dar certo por um certo tempo, uma das primeiras questões que você deve se colocar é como anda a minha intimidade erótica sexual, vivida na prática ou somente pensada. Porque as obsessões mentais, as fantasias do erotismo, do sexo, de tantas coisas, elas são tão complicadoras, tão patológicas às vezes, como fazer o pior sexo do mundo que se possa fazer. Então, é isso que nós temos que entender. Então, o meu recado final aqui é que vocês coloquem esse tema sempre entre a mente e o coração e que se interessem por ele, certo? Casais, não casais, certo? Como é que se faz a gestão? E para que vocês possam realmente ter ao menos três coisas. Saúde, porque a harmonia erótico-sexual é uma grande garantia de saúde, certo? Saúde. Crescimento profissional, empresarial, riqueza e felicidade. Ser feliz, certo? Então, você tem que acertar esses pontos. Certo, minha gente?